O sistema WGEP permite efetuar o controle de desconto de refeições no cálculo da folha. Nesse vídeo vamos verificar as configurações necessárias para que esse cálculo possa ser efetuado mensalmente pelo sistema. Então, o primeiro passo é no wp.eletrônico, dentro do menu Módulo Refeitório, cadastrar os tipos de refeições utilizadas. Então, nós vamos cadastrar aqui, por exemplo, refeição 1, o almoço. O período de reserva a gente não vai utilizar. Nós vamos vincular aqui uma função de reserva, refeição. Essa função, eu cadastrei aqui um padrão dentro de parâmetros gerais coletores, funções coletores. Eu cadastrei aqui uma função chamada refeição e o tipo de função refeição. Cancelamento não vamos utilizar. A função reserva é um campo obrigatório, por isso que nós preenchemos. E ela é utilizada para quando o colaborador registra o ponto no relógio, ele tem a opção de solicitar a reserva da refeição para aquele dia. Mas como nós estamos tratando aqui da configuração para o cálculo da folha, nós não vamos utilizar aqui a função de reserva. O evento da folha, aqui o evento onde será descontado a refeição. Então aqui o evento 528. Refeições subsidiadas. Então aqui no caso a gente vai colocar, vou salvar esse cadastro. E o colaborador ele vai receber aqui, no caso, vai ter uma refeição por dia. Então, eu não vou colocar nenhuma refeição subsidiada. Em valores, nós vamos informar aqui, então, como exemplo, o valor de R$ 1 para ficar mais fácil a visualização lá no cálculo da folha, no exemplo que vamos utilizar. O campo subsídio ficou bloqueado, porque nenhuma refeição aqui é subsidiada. Se eu informar uma refeição subsidiada, eu posso informar aqui desse valor integral quanto é subsidiado. No nosso exemplo não vai ter subsídio e a refeição vai ser R$ 1, o valor de cada refeição. Ok, cadastramos o tipo de refeição no WP. Agora nós vamos para o WGEP, onde temos a rotina módulo refeitório. Na rotina complemento de horários refeição, nós vamos informar a quantidade de refeições utilizadas para cada horário. Então, nesse exemplo, é uma refeição para cada horário de trabalho. No caso, se fossem 2 refeições, poderia informar aqui, então, 2 refeições para o horário específico. Então, informamos a quantidade de refeições recebidas por horário trabalhado. Informações adicionais, nós vamos incluir agora o funcionário. Então, a partir do momento que eu admitir um funcionário, eu vinculo ele aqui. Aqui eu posso informar um número de cartão para quem controlar os cartões do funcionário. Quantidade de vales adicionais, além dos descontos feitos nos dias úteis, eu posso informar aqui algum adicional que ele vai receber, quantidades adicionais. E aqui quais as refeições que serão descontadas dele. Então nós vamos incluir aqui, para os dias úteis, ele recebe um almoço. Eu poderia informar aqui também para sábados, domingos e feriados. Os tipos de refeição que ele recebe, no caso aqui ele recebe o almoço e no horário de trabalho a gente já vinculou que é um almoço para cada refeição. E aqui nós vinculamos então para ele receber o almoço somente nos dias úteis. Próximo passo é efetuar o cálculo das refeições. Então, o meu período de processamento da folha é no mês 10. Então, eu vou informar aqui 1/10 a 31/10, que é o meu período de folha vigente. Poderia ser do 26/9 a 25/10 também, por exemplo, que é o período que o sistema vai verificar os dias úteis.
E eu tenho a opção de fazer a leitura do cartão ponto, informar um período de leitura do cartão ponto, onde eu posso avaliar se teve faltas ou atestados nesse período, por exemplo, para descontados do cálculo. Então eu não informei nenhum desconto, o sistema vai calcular os dias úteis desse período aqui. Vou executar o cálculo para todos os funcionários. Matrícula 8, que é a Débora, foi calculado 20 refeições. A gente colocou uma por dia útil, e nesse mês de outubro são 20 dias úteis, e aqui o valor calculou R$20, porque colocamos R$1 para cada refeição para facilitar aqui o nosso exemplo. 20 dias úteis. Se eu verificar o cartão ponto dessa colaboradora, Débora, no período de 26/9 a 25/10, nós podemos ver que tem uma falta justificada, que é o código 4, falta justificada, e tem um atestado, um dia de atestado, que é o código 14. Eu posso desconsiderar esses 2 dias no cálculo, onde não teve a refeição. Então, novamente aqui voltando no cálculo, no WGEP, cálculo de refeições. Só antes desse exemplo, eu rodei aqui o cálculo de refeições, sem descontar ali a falta nem o atestado. E só voltando aqui nesse exemplo, foram calculados aqui 20 refeições, gerando um valor de R$20. Se eu executar o cálculo da folha desse mês e consultar aqui então a folha da Débora, gerou aqui desconto de refeição R$20. Agora, se eu voltar aqui no módulo refeitório, cálculo de refeições, eu tenho a opção aqui de arquivo, alterar situações. Eu vou informar aqui a senha do dia, para quem não tiver o acesso a essa senha, pode solicitar no nosso suporte, porque é uma senha que muda diariamente. Então, eu vou colocar aqui para descontar a falta justificada, não vai considerar então quando tiver falta. E vou incluir aqui também o código 14, que é o atestado. E vou executar o cálculo. Então, antes foram 20 dias, 20 refeições, uma refeição por dia, porque são 20 dias úteis. Agora eu vou descontar 2 dias, então o sistema precisa calcular, como teve um dia de falta e um dia de atestado, 18 refeições. Então, aqui para a Débora, matrícula 8, calculou 18 refeições, porque agora foram 18 dias úteis, onde foi descontado ali a falta e o atestado. Então, se eu calcular a folha novamente, agora o valor descontado na folha passou a ser então R$18. E uma configuração aqui complementar no cálculo, voltando aqui para o cálculo, eu posso informar aqui uma carga mínima trabalhada. Então, por exemplo, para que o sistema considere aquele dia útil no cálculo, eu posso informar aqui para que, por exemplo, eu quero que o colaborador ele tenha trabalhado pelo menos 8 horas no dia. Então, eu posso informar aqui 480 minutos. Então, para que ele tenha trabalhado pelo menos 480 minutos ou 8 horas no dia, para que aquele dia considere no cálculo, mesmo sendo dia útil. Ou 6 horas, por exemplo, 360 minutos. Então, o sistema só vai considerar no cálculo se aquele dia, mesmo sendo um dia útil, vai entrar no cálculo aqui do desconto do vale-refeição. E eu também posso incluir aqui para o sistema somar na carga mínima outras situações ali específicas. Eu posso acessar com a senha novamente. E colocar aqui para somar o que deve ser considerado aí nesse cálculo, quais as situações ali que devem ser somadas nesse cálculo. Então, nesse exemplo aqui, se eu estou considerando que o funcionário precisa ter trabalhado ali pelo menos 6 horas no dia,
ele já não iria considerar os dias que tem faltas ou atestados. Então, eu poderia vincular aqui a falta justificada, por exemplo, e o atestado. E outros tipos de faltas ali no caso, né? Aí, utilizando essa configuração de carga mínima, então eu posso complementar aqui mesmo dias que tem essa carga mínima, mas considerando aqui também mesmo os dias que tem ali um atestado, por exemplo, ou uma falta. E aí, então, eu executo o cálculo com essa nova regra. Ó, no caso, a Débora aqui já considerou 20 dias. 20 refeições, porque foram 20 dias. Nesse caso é porque quando eu preencho esse campo aqui de baixo, ele já desconsidera essa informação aqui em cima. E agora eu posso então executar o cálculo da folha. Constar aqui o envelope que será considerado R$20. Para qualquer alteração aqui necessária, eu posso fazer uma manutenção aqui na rotina de manutenção de vale alimentação, consultar aquele período que eu estou efetuando o cálculo. Então aqui ele já carregou os colaboradores do mês 10 de 2021. E se eu precisar alterar aqui o valor para R$25, por exemplo, eu clico no campo e faço a alteração. Ele já vai considerar esse valor. E aí roda o cálculo novamente. Então, nós alteramos aqui de 20 para R$25 e o que está lá na manutenção, o valor que eu alterei é o que foi considerado agora no cálculo da folha. Para clientes que tiver a necessidade de geração de algum arquivo, tem a rotina aqui de remessa. Aqui ele tem o layout do ticket, então eu posso fazer a geração aqui de um arquivo. Esse aqui ele vai gerar um arquivo na pasta aqui da empresa com as informações aqui de recarga. Então, se alguém tiver necessidade de geração de um arquivo, né, pode entrar em contato também com a equipe da BMA para avaliar essa geração do arquivo layout. Para mais informações, acesse bmasystemas.com.br.